A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. É com muita alegria, muita alegria. Deus sabe, meus amados, do sentimento que eu estou sentindo, do sentimento que eu estou tendo no meu coração, em poder mais uma vez estar aqui com vocês, para nós compartilharmos das riquezas da palavra do Senhor e falarmos desse Deus que é poderoso, que é incalculável. É com muita alegria, é o sentimento que eu estou tendo, meus amados, de alegria, uma alegria transbordante de estar aqui mais uma vez com os nossos irmãos. Desde já, meus amados, quero desejar a todos, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo, né? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E a você, guerreiro, guerreira do Senhor, que trabalhou ali durante o dia, tem o seu esposo, quem sabe, ou a sua esposa, os filhos, e pelas madrugadas, né? Com a alma cheia de desejo pelo conhecimento de Deus, e está aí vendo pelas madrugadas esse vídeo. A você também uma boa madrugada, cheio da graça de Deus, da presença do Espírito Santo, e que este estudo seja também uma bênção para a tua vida. Quero também a você, querido amigo, que está chegando pela primeira vez no nosso canal, que ainda não se inscreveu, em nome de Jesus nós te pedimos, inscreva-se, né? Inscreva-se no nosso canal, não custa nada, é muito simples, mas para nós, queridos, é de grande valia a sua inscrição. Então nos ajude, inscreva-se, compartilhe, deixa o seu like, comente aí o que você tem achado das nossas aulas. Nós temos recebido alguns comentários dos irmãos e isso nos alegra, isso nos motiva, nos instiga a nos esforçar cada vez mais e trazermos aulas extraordinárias para as nossas vidas. Meus amados, sem mais delongas, vamos então para o estudo da nossa lição deste domingo. Você confere aí na tela o título da lição, né, que envolve os 3 meses da nossa lição, e diz: Paulo, ou o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Dessa feita nós iremos estudar a lição de número 8. Lição de número 8, você acompanha aí na tela e vê o título da nossa lição. O título da nossa lição é Paulo, o discipulador de vidas. Paulo, o discipulador de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora, meus amados, aqui para os nossos objetivos. Objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral você acompanha aí na tela e diz: revelar a missão integral da igreja no discipulado. 2 pontos. Pregar e ensinar. Então esse é o nosso objetivo geral, meus amados. Acompanha aí o específico na sua tela. O primeiro objetivo específico diz: relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. O segundo é salientar a integralidade da missão no discipulado, pregar e ensinar. E o terceiro objetivo específico é ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Oh, glória a Deus! Daí já dá para nós vermos, meus amados, que essa lição, como as demais, será gloriosa. Desde já quero trazer aqui uma pequena orientação, você, querido amigo, irmão que está chegando agora e ainda não acompanhou, né, as outras lições. Você sabe que essas lições, elas são linkadas umas às outras, elas vão se complementando.
Então, se você chegou agora e não viu as que já passaram, em nome de Jesus, vá na playlist lá e acompanhe desde a primeira lição, para que você possa ter o conhecimento, meu amado, de maneira cumulativa, né? Porque uma lição ela vai sendo introduzida na outra, de maneira que elas ficam compactadas. Então, pegando de agora, sem ver as demais, fica ali algo meio solto. Então, eu te convido, meu amado irmão, né? E vai ser benefício para a sua vida, você ali tentar visualizar as demais lições. Eu tenho certeza absoluta que a sua vida será transformada em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui registrado, meus amados, também como está dividida e subdividida a nossa lição. Os pontos com seus subpontos você acompanha aí na tela também. O primeiro ponto diz Paulo e o discipulado bíblico. O primeiro subponto diz o discipulado bíblico. O segundo subponto diz Paulo, o discipulador. O terceiro subponto diz a metodologia de Paulo para o discipulado. O segundo ponto da nossa lição, meus amados, diz o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. O primeiro subponto desse ponto é a pregação, o ponto de partida. O segundo subponto é o ensino, fazer discípulos. O terceiro subponto é pregação e ensino. Glória a Deus. O nosso terceiro ponto, meus amados, você continua ainda acompanhando aí na tela, diz o discipulado com pessoas de culturas diferentes. O primeiro ponto desse ponto é a pregação para os irmãos. O segundo subponto é a expansão para os gentios. E o terceiro subponto é o discipulado numa cultura diferente. Eita, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu estou muito empolgado para esta lição. Vá até o final. Não se canse. Não se canse. Eu tenho percebido, meus amados, que quando nós vemos um vídeo ali um tanto quanto grande, 1h30, 2 horas, já causa até um desestímulo nas pessoas pelo tamanho do vídeo. Mas, queridos, você não vai se arrepender. Você será tocado por cada ponto dessa lição, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração e o que nós iremos aprender. Vá até o final dessa aula e você será surpreendido. Vamos dizer que você não tem um tempo suficiente para ver ela de uma vez. Pause. Em uma outra aula você vem e continua daquele ponto e você verá, querido, coisas gloriosas para a sua vida. Eu estou muito empolgado com essa lição aqui e já adianto a você, será uma aula muito grande, com muitos detalhes, mas vai enriquecer a sua vida, a minha vida. Você, querido professor, também terá subsídio suficiente para trazer uma aula muito edificante na sua classe, e ali o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém? Eu quero deixar registrado aqui o nosso texto áureo. Você acompanha aí na tela. O texto áureo diz, abre aspas, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 40 e o 41. Glória a Deus. Então esse foi o nosso texto áureo. Você acompanha a nossa verdade prática aí na tela. A verdade prática diz: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem, eu vou ler novamente. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado
na sociedade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa lição será extraordinária, meus amados. Vamos lá, ponto a ponto da nossa lição. Tentar tirar o máximo de proveito para o nosso crescimento espiritual, nosso aprendizado. Mais uma vez eu peço em nome de Jesus, você, querido amigo e irmão que chegou até aqui e ainda não se inscreveu, tem um botãozinho vermelho aí escrito inscreva-se. Clique aí, ative o sininho, o primeiro sininho de cima, para que você fique recebendo as notificações dos vídeos que nós vamos postando. E assim você estará, com certeza, meu amado, com certeza, contribuindo para esse humilde canal que tem como propósito servir a Deus e servir ao povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, tentar trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando eu olho para o título da lição, tem títulos que dá para a gente extrair alguma coisa, tem títulos que não dá para extrair alguma coisa, tem texto áureo que dá para extrair algo, tem texto áureo que não, tem verdade prática que dá para a gente extrair muita coisa, e assim eu faço, meus amados. Conforme eu olho para o título, para o texto áureo, para a verdade prática, você até observa que muitas das vezes eu me delongo nesses pontos, porque às vezes, né, tem aqui texto áureo ou verdade prática que são ricas de detalhes, e eu não posso deixar passar despercebido. Irmão, entenda uma coisa, eu sou professor da escola dominical e sei que o tempo que nós temos aqui é diferente do tempo que nós temos lá. Pelo menos aqui nós temos 45 minutos de tempo para lecionar uma aula. Você sabe do que eu estou falando. Só que aqui eu tenho toda a liberdade, né, de tempo. Eu não tenho o relógio como o meu inimigo. Então eu não posso estar preso no relógio. Então eu vou aproveitar o máximo possível, meu irmão. E isso é benéfico para todos nós. Às vezes a gente vem atrás de uma pesquisa, né, para que a nossa mente se abra. E eu tenho certeza que a sua mente vai se abrir ao longo do decorrer dessa lição. Então, quando eu olho para o título, eu consigo tirar muitas coisas para a nossa vida. Então, por exemplo, o título diz Paulo, o discipulador de vidas. Quando eu olho para o texto, eu extraio aqui. Então nós extraímos aqui do título muitas coisas. Por exemplo, olhando para a vida dos discípulos. Os discípulos de Jesus passaram por um discipulado. Cristo, quando veio a esta terra, ele não somente curou, ele não somente ressuscitou, ele não somente fez prodígios e maravilhas. Ele esteve ali ao longo daquele 3 anos e meio, 3 anos, pregando e discipulando os seus discípulos, ensinando os seus discípulos. É tanto que quando ele vai ser assunto aos céus, ele diz, agora é com vocês, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então os discípulos, quando nós olhamos no contexto da Bíblia, nós vemos os discípulos passando pelo discipulado de Jesus. Jesus discipulou os discípulos e eles passaram adiante. O próprio Paulo passou pelo discipulado. O próprio Paulo passou pelo discipulado. Você confere em Gálatas. Gálatas, escreva aí, anote e confira comigo o texto da Sagrada Escritura. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Isso é Paulo dizendo, versículo 12: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Observa, o próprio apóstolo Paulo também passou por um discipulado. Ele recebeu
do próprio Cristo, tudo aquilo que ele entregou aos irmãos, às igrejas. Então nós vemos Cristo discipulando os apóstolos, Cristo discipulando Paulo, os discípulos passando por discipulado, o apóstolo Paulo passando também por um discipulado. E eu escrevi aqui mais algumas coisas que diz assim: discipular, subentende-se experiência. Então, alguém que discipula está intrínseco, está inserido no discipulador a experiência. Não pode ser qualquer um, não pode ser de qualquer maneira. Discipular subentende-se alguém que tenha experiência, alguém que tenha prática, alguém que tenha vivência. Nessa perspectiva, eu trago aqui mais uma referência para nós. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, nós vamos ver aquele famoso texto que é lido na Santa Ceia, né? Paulo dizendo assim: eu vos entreguei o que também recebi. Eu vos entreguei o que também vos recebi. O que Paulo está querendo dizer é que ele só deu o que tinha. Se ele não tivesse, não teria como dar. Então, como eu vou discipular se eu não tenho para dar? Como eu vou discipular alguém se nem mesmo eu passei por um discipulado? Se nem mesmo eu aprendi para ensinar? Então, por isso que eu estou dizendo que o discipulador ou discipular subentende-se experiência. Ora, os discípulos só foram fazer a missão depois que passaram por um discipulado. O apóstolo Paulo só foi fazer missão quando passou pelo discipulado. E ele mesmo está dizendo: eu entreguei para vocês o que eu recebi. Então só pode dar, meus amados, aquele que tem. Só pode dar aquele que recebeu. Só pode discipular aquele que tem experiência, aquele que tem conhecimento, aquele que tem vivência, aquele que tem prática, não é verdade? É interessante esse ponto. Então, não é qualquer um, não é de qualquer maneira. Precisa-se ter experiência. Não tem como eu discipular, não tem como eu dar algo para alguém, sendo que nem eu mesmo tenho. Então, eu preciso adquirir para poder dar, como disse o apóstolo Paulo: eu vos entreguei o que também recebi. Amém, meus amados? Era esse ponto que eu queria deixar ressaltado aqui no título da nossa lição. Agora nós vamos para o texto áureo. O texto áureo. O texto áureo diz assim: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos dois pontos principais da igreja, que é plantar e edificar. Paulo foi até os irmãos, agora confirmando as igrejas. Quando ele fala aqui do confirmar, ele está falando no sentido de orientar segundo a Escritura. Ele está falando aqui no sentido de ensinar segundo a Escritura. Ele está falando aqui sobre o discipular, formar Cristo nas pessoas, ou fazer com que as pessoas sejam parecidas com Jesus, porque isso é discipular, fazer com que o servo torne-se parecido com o seu mestre, que no caso é Jesus. O apóstolo Paulo tinha essa incumbência de gerar Cristo nas pessoas, de fazer com que os discípulos parecessem com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos esses dois pontos aqui, dois dos principais pontos do ministério de Paulo. Ele plantou e ele edificou.
Quer ver? Confira comigo em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19, e você verá exatamente o que eu estou falando para você. Gálatas, capítulo 4, o versículo é o versículo 19, e diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Bendito seja o nome do Senhor. Observou? Ele está aqui discipulando as pessoas, ensinando as pessoas, e ele diz, é como se alguém estivesse com dores de parto, meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Paulo não somente pregou, mas ele ensinou, ele discipulou, formou Cristo nas pessoas. Cristo é o centro, como nós vimos em algumas lições passadas. Cristo é o centro da mensagem do apóstolo Paulo. Eu quero aqui deixar ressaltado mais um texto também para nós, dentro ainda do texto áureo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo é o versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo é o 5. Olha o que diz esse texto maravilhoso, meus amados. Diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Crescer em número é pregação. Quando se prega, quando se anuncia o evangelho, as pessoas são agregadas. Cresceu em número. Mas a proposta do evangelho não é somente crescer em número, é edificá-las, gerar Cristo nelas, fortalecê-las por meio da exposição fiel da Escritura Sagrada. E nesse texto nós vemos os dois pontos principais da mensagem ou ministério do apóstolo Paulo. Eu leio mais uma vez e diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. O que é esse confirmadas na fé? Ia sendo gerado Cristo nelas. Elas iam sendo fortalecidas, elas iam sendo ensinadas, elas iam sendo discipuladas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando eu olho ainda, meus amados, para o texto áureo, eu destaco mais um ponto ainda para nós, que diz assim, ó: bendito seja o nome do Senhor. O texto diz: e tendo Paulo escolhido a Silas, é uma outra forma de discipular com o exemplo. Uma outra forma de discipular é com o exemplo. Então nós temos agora uma subdivisão do discipular, ou do discipulador, da arte de discipular. Qual? Discipular ensinando, e discipular ensinando no caso falando, e também discipular no sentido de executando, com o exemplo, com a vida, com a prática. Esses são os dois aspectos de se discipular uma pessoa, né? Falando, mas também demonstrando com a nossa vida. E aconteceu com o apóstolo Paulo. E tendo Paulo escolhido a Silas, partiu encomendados. Então, enquanto eles iam caminhando, o apóstolo Paulo ia mostrando com a sua própria vida Cristo refletido nele. E o discípulo, que no caso aqui é Silas, ia aprendendo. Eles iam caminhando. É outra característica do discipulado: estar junto, aproximar-se, caminharem junto, estarem lado a lado. Olha como é glorioso, meus amados, esse estudo. Olha como é glorioso. Nós partimos do entendimento de que
a igreja, tendo como exemplo Paulo, os dois pontos principais. Paulo tanto pregava quanto discipulava, ensinava. Agora nós estamos aprendendo a respeito de duas subdivisões do discipulado. Nós discipulamos alguém falando, ensinando com palavras, mas Paulo também ensinava com o seu exemplo, com o seu dia a dia, com a sua prática. Quando o texto diz assim, Paulo teve escolhendo a Silas, esse escolher, eles foram para os lugares, e nesse ir deles estarem juntos é que Silas iria aprender agora com Paulo na prática, olhando para Paulo. Silas ia aprender olhando para Paulo. E eu estou ressaltando agora para os irmãos que discipular significa aproximar-se, estar perto, estar junto, caminhar lado a lado, aproximar-se. Isso é uma das características do discipulador. E nós vimos isso em Jesus, nós vimos isso no apóstolo Paulo, e Deus requer de nós, da sua igreja, essa característica do aproximar-se das pessoas. Lembra que na semana retrasada, meus amados, se não me falha a memória, nós falamos a respeito disso. Quando o apóstolo Paulo veio da Arábia, se não me falha a memória, para Jerusalém, eu sei que ele veio para Jerusalém, e os discípulos não aceitaram ele de bom grado, ficaram assim meio receosos. E nós ali trouxemos como orientação para nós o cuidado que nós devemos ter com um novo convertido, né? Enquanto alguns rejeitaram o apóstolo Paulo, outros já aceitaram de bom grado e ajudaram ali aquele homem chamado agora Paulo, né? Chamado Paulo, orientando ele, recebendo, fazendo a recepção daquele homem. E isso está inserido também no discipulador, no discipular, aproximar-se das pessoas. E nós precisamos ter essa característica, meus amados. Vamos avançar porque tem muita coisa, meus amados, tem muita coisa para as nossas vidas. Eu quero me deter agora na verdade prática. A verdade prática diz assim, ó: o discipulado cristão forma discípulos de quem? De Jesus. O discipulado cristão forma discípulos de Jesus, para que o imitem, sejam parecidos com Jesus, de forma que Deus seja glorificado. Deus não é glorificado na vida de Cristo? Sim. Então, se nós imitarmos a Cristo, Deus será glorificado por nosso intermédio, por nossas vidas. Então, nós agora temos o privilégio, como cristãos, de pegar alguém novo convertido na fé e trabalhar Cristo na vida daquela pessoa e ver por meio daquela pessoa Deus sendo glorificado. E isso é discipulado cristão. Esse é o propósito do discipulado. A glória de Deus, formar Cristo nas pessoas e Deus ser glorificado. Quando eu olho, meus amados, para a verdade prática, eu destaco duas coisas. Porque nós não podemos nos prender apenas em achar que discipulado é somente para os novos convertidos. Não, de maneira nenhuma. Por exemplo, aqui nós temos dois tipos então de discipulado. Temos o discipulado dos novos convertidos e temos o discipulado da igreja geral. Porque na verdade, meus amados, nós vivemos um eterno aprendizado. Nós não podemos achar que já sabemos de tudo. Deixo aqui registrado um infeliz comentário de alguém uma vez, tentando se justificar o fato de não ir para a escola dominical. Sabe qual foi a resposta dele, meus amados? Pasmem qual foi a resposta daquela pessoa para se justificar, ou justificar o fato dele não frequentar a escola dominical. Sabe qual foi o argumento? Ele disse que a escola dominical é para criança.
Essa foi a resposta. Você observa que a mente desta pessoa acha que o estudo, o aprendizado é só para criança, é só para o novo convertido, como se o que ele aprendeu já é o suficiente, já é o bastante, quando na verdade não. É por isso, meus amados, que eu destaquei esse ponto aqui para nós. Discipulado não está restrito somente aos novos convertidos, está também a todos nós. O que a Bíblia diz? Conheçamos, Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós sempre temos algo a aprender todos os dias. Porque, meus amados, isso daqui, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus é inesgotável. Jamais será exaurida. Jamais chegaremos no final do seu conhecimento. Porque assim conheceríamos Deus por completo. E é impossível de nós conhecermos Deus por inteiro, na sua completude. Deus sempre tem algo a revelar-se para nós, ou Deus tem sempre algo a revelar para nós. É esse ponto que eu quero deixar aqui de início na nossa verdade prática. A subdivisão do discipulado dos novos convertidos e da igreja em geral. A igreja precisa estar em constante ensino, meus amados. A igreja precisa estar em constante orientação doutrinária, orientação escriturística. A igreja não pode abrir mão, a igreja não pode negociar esta característica tão relevante para ela, que é a questão do ensino, do estudo da palavra de Deus. E isso nós adquirimos aonde? Nos cultos de doutrina, nas escolas bíblicas dominicais. Meu Deus do céu, eu glorifico ao Senhor, meus amados, por essa oportunidade que Deus nos dá de frequentarmos uma escola dominical, de termos a oportunidade de estarmos ali reunidos e crescermos nesse conhecimento, interagindo um com o outro, um aprendendo com o outro, e aquele momento glorioso de aprendizado, meus amados. Então aproveitemos. Talvez você que não esteja nem frequentando uma escola dominical, vá aprender a Bíblia Sagrada. Tem coisa nova de Deus para a tua vida, querido amigo. Tem coisa nova de Deus para a tua história, em nome de Jesus. Vamos mais adiante, meus amados, deixando aqui ressaltado apenas um texto dentro disso que eu estou falando, sobre o discipulado do novo convertido, mas esse discipulado também alcança a igreja de um modo em geral. Isso está em Filipenses, no capítulo 1. Acompanhe comigo, anote aí em nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, o que diz a lição, ou a Bíblia Sagrada? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até, meus amados, até o dia de Jesus Cristo. É esse até que eu quero ressaltar. Quando é que o povo vai ser aperfeiçoado? Quando é que os servos do Senhor serão aperfeiçoados? Até o dia de Jesus Cristo. E o que seria o dia de Jesus Cristo? A volta de Jesus. Então, enquanto a volta de Jesus não se der, nós viveremos sempre aprendendo. Amém, meus amados? Eu espero que você esteja entendendo em nome de Jesus. Eu quero ainda me deter na verdade prática, porque tem muita coisa ainda para as nossas vidas. Vamos lá. A verdade prática diz assim: o discipulado cristão forma discípulos. É esse ponto que eu quero me deter. O discipulado forma discípulos. Qual o conceito de discípulo? Você sabe me dizer? Vamos aprender hoje, meus amados, o conceito de discípulo, porque o discipulado forma, como diz aqui, o discipulado cristão forma discípulos. Ele transforma, ele vai moldando aquela pessoa num discípulo de Jesus. Mas o que é um discípulo?
discípulo? É esse termo que eu quero trazer aqui para nós. O que é um discípulo? Eu trouxe aqui esse conceito e diz assim, ó: o que segue as ideias. O que é o discípulo? O que segue as ideias ou imita os exemplos de outros, no caso, Cristo. O que é um discípulo? Aquele que segue a mesma ideia, aquele que imita o exemplo daquele que é a pessoa, o centro, que no caso agora aqui é Cristo. Esse é o primeiro conceito do que é um discípulo. O segundo ponto que eu quero ressaltar aqui para nós, meus amados, eu escrevi aqui e diz: o foco é Cristo e não o discipulador. Agora aqui para nós, irmãos, Deus tem nos dado a graça de discipularmos pessoas aqui na cidade onde nós moramos. E a gente vê, principalmente no novo convertido, a tendência deles a se apegar a nós, que estamos discipulando. Querendo ou não, gera-se um sentimento de amizade, gera-se um sentimento de amor, gera-se um sentimento de confiança. Aquela pessoa passa a confiar em nós. E se nós não tivermos cuidado, o centro deixa de ser Cristo e passa a ser nós. Então todo aquele que discipula tem que ter cuidado para o centro não mudar, o centro continue sempre sendo Cristo e não nós. Por isso que eu escrevi aqui, meus amados, o foco é Cristo e não o discipulador. É bem verdade que naturalmente, mais para frente nós iremos ver, naturalmente o discipulado, aquele que está sendo discipulado, tende a querer se apegar a nós, é natural. Mas o discipulador precisa ter discernimento para trabalhar isso daí, meus amados, de maneira que a fé da pessoa não esteja pautada na nossa fé, de maneira que o crer da pessoa não esteja em nós, mas esteja em Cristo, de maneira que, vamos supor, eu estou discipulando alguém, aí eu vou para uma outra cidade e aquela pessoa agora desanima, aquela pessoa agora esmorece na fé, porque eu fui embora. Onde estava o centro dessa pessoa? Não era Cristo, era eu. E nós precisamos trabalhar, como discipuladores, nós precisamos trabalhar isso, sempre apontar para Cristo, meus amados. Porque, como disse aqui, a nossa verdade prática é formar o discipulado cristão, forma discípulos de Cristo e não nós. Discípulo de Cristo. E discípulo é aquele que segue as ideias, aquele que imita a outro, no caso, Cristo, porque Cristo, meus amados, é que é perfeito. O segundo ponto que eu destaco, o conceito de formar discípulo, é formar Cristo, é ter o caráter de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém discipula, ele está discipulando alguém que vai parecer-se com Cristo, que vai ter o mesmo caráter, as mesmas atitudes, os mesmos anseios, os mesmos propósitos de Cristo. Oh, meus amados, como é glorioso esse privilégio, como é gloriosa essa missão de formar Cristo nas pessoas, de maneira que o tempo passe e a gente olhe e vê naquela pessoa a transformação. A gente enxerga Cristo naquela pessoa, a gente enxerga o caráter de Cristo naquela pessoa. Então, discipular é formar Cristo, é ter o caráter de Cristo. Quer ver? Acompanhe comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você viu em aulas passadas, meus amados, que a conversão
ela abrange ou ela atinge 3 áreas da nossa vida. Ela atinge a mente, os desejos e as nossas práticas, a ação. Então, pensamentos são mudados, desejos são mudados e práticas também são mudadas. E nesse aspecto do discipulado entra essa parte da mente. Nós temos a mente de Cristo, ou seja, pensar como Cristo, andar como Cristo, praticar as coisas que Cristo praticaria. Por exemplo, ensinando algum tempo atrás uma classe de adolescentes, eu dizia: irmãos, para os adolescentes eu dizia, irmãos, nós precisamos nos munir de estratégias para não pecarmos. Eu dizia para eles assim: sabe como é que nós fazemos? Nós fazemos assim: quando nós estivermos diante de uma situação, pergunte se Jesus faria. Pergunte se Jesus, ele procederia daquela maneira como você está querendo proceder. E isso é viver um discipulado na prática, meus amados. É ter a mente de Cristo, é ter o caráter de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra que discipulado ou discipular está inserido, como eu coloquei aqui, está subtendido à experiência. Como alguém vai ensinar o caráter de Cristo sem nem ele mesmo tem o caráter de Cristo nele? Porque discipular é gerar nas pessoas o caráter de Cristo. Glória a Jesus. Vamos mais adiante, meus amados. E eu sei que Deus está falando aí no teu coração, na tua mente. Eu tenho certeza disso. Vamos mais adiante ainda na nossa verdade prática. Você observe, irmão, como as lições são profundas. E eu não quero aqui correr, irmãos, não quero não. Eu quero aproveitar o máximo da nossa lição. E que você possa também aproveitar, irmãos. Na época que eu buscava, e não significa que eu não busque hoje, que eu buscava pensamentos, lógicas para trazer na classe, na sala de aula, eu ia naquelas videoaulas grandes, né? Porque eu imaginei, se é 1h30, 2 horas, tem muita coisa ali, então eu vou aproveitar o máximo. E assim nós estamos procedendo aqui, meus amados, tentando extrair o máximo da nossa lição. Por isso que eu ainda quero me deter aqui na verdade prática. Então a verdade prática diz: o discipulado cristão forma discípulos de Jesus. O discipulado forma discípulo de Jesus para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Então, esse discípulo que está sendo discipulado terá o caráter de Cristo. E esse caráter é imitar a Cristo, ser parecido com Cristo. E eu escrevi algumas coisas que diz assim, meus amados: com muita segurança e maturidade espiritual, ciente de que viva a plena vontade de Cristo, Paulo exorta que sigamos e imitemos ao Senhor Jesus Cristo. A verdade prática está dizendo que o discípulo, ele imita o seu mestre, ele imita o seu Salvador. E Paulo passou por isso. Nós vimos no início que Paulo, ele passou pelo discipulado de Cristo. Então, na vida de Cristo, na vida de Paulo, refletia a glória de Cristo. E ele sabia que ele estava vivendo aquilo. Ele sabia, ele sentia dentro de si que estava desfrutando do caráter de Cristo nele. Por isso, meus amados, que ele falava com tanta segurança. É por isso que ele instigava os irmãos a viver segundo a vontade de Cristo, segundo Cristo, porque ele mesmo agora estava experimentando isso na vida dele. Por isso que ele falava com tanta segurança e instigava as pessoas que assim também fizessem. Quer ver? Confira comigo.
1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que diz assim: admoestando-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Admoestando-vos que sejais meus imitadores. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 17, nós vamos ver outro texto que corrobora para isso, meus amados. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Confira lá comigo. Anote e confira aqui comigo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos quais assim andam. Vou ler novamente. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Louvado seja o nome do Senhor. Você observou que esse texto, a princípio, corrobora com aquilo que eu falei, que discipular está também inserido falar, mas também demonstrar. Foi o que Paulo falou, por meio do exemplo que tendes em nós. E ele também fala sobre imitar, né? As pessoas imitar. Eu gosto, meus amados, de ir por um seguinte pensamento. Eu não sei se você concorda comigo. Quando o apóstolo Paulo disse assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo não somente está falando sobre as pessoas olhar para ele e fazer aquilo que ele faz, no sentido de prática, mas ter a mesma atitude. Qual? De ser parecido com Jesus. Quando ele diz: sede meus imitadores. Em que, Paulo? Nas tuas práticas? Não, na minha atitude de ser parecido com Jesus. Sejam vocês também. Olha como ele discipula as pessoas. Olha, meus amados, como ele foca para Jesus. Olha como ele apresenta Jesus para as pessoas. Olha como ele quer que as pessoas sejam parecidas com Jesus, tenham um caráter de Jesus. E isso é discipular. E esse é o tema da nossa lição. Paulo, o discipulador de vidas. Continuando, meus amados, eu sei que eu já me estendi bastante, mas é bênção para as nossas vidas. Continuando aqui na nossa lição, dentro da verdade prática, mais um ponto, e diz assim: a atitude de Paulo em imitar a Cristo, a que todos devemos fazer, foi aquilo que eu falei. Isso está em 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 1. Deixa eu só confirmar essa referência aqui, meus amados. 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 1. Isso mesmo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, Paulo teve a atitude de imitar a Cristo e ele instiga as pessoas a terem essa mesma atitude de imitar a Cristo. Glória a Deus. Mas a nossa verdade prática continua nos trazendo coisas gloriosas. No final ela diz que quando nós discipulamos uma pessoa, que geramos Cristo nela, o caráter de Cristo nela, que essa pessoa passa a refletir a glória de Jesus, isso traz glória para o Senhor, ou para Deus. Que privilégio, meus amados, que privilégio. Por esses dias, por incrível que pareça, lecionando no final de uma classe de discipulado, nós passamos ali 3 meses ensinando os irmãos, né? E eu falava sobre nós pregarmos o Evangelho, anunciarmos a Jesus Cristo como Salvador. E eu dizia, instigando os irmãos, né? Mais ou menos assim: imagine que você que está me escutando é chamado para representar o prefeito da sua cidade em um evento. Do nada o prefeito lhe chama, liga, né? E eu quero que você me represente
numa determinada festividade lá, numa programação, numa inauguração, quero que você me represente. Imagine, meus amados, o privilégio que você não vai sentir em representar o prefeito. E a Bíblia diz o que é a respeito de Deus para conosco, ou de nós para com Deus. Nós somos representantes de Deus na terra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus na terra. Isso é privilégio, irmãos. Saber que por meio da nossa vida o Senhor é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra aquela passagem, não sei se foi com Elias ou Eliseu, você pode estar escrevendo aí me ajudando. Elias e Eliseu, eu acredito que foi Eliseu, mas eu não me recordo agora, mas foi um desses dois. A mulher olha para ele e diz assim: vejo que aquele é um grande homem de Deus. Aleluia. É assim que acontece, meus amados. É assim que acontece quando nós imitamos a Cristo e geramos Cristo no discipulado, geramos Cristo nos novos convertidos. Deus passa a ser glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para a nossa introdução. Vamos para a nossa introdução. Quantos minutos temos aí? Veja aí. Olha quanto tempo já se passou e agora que nós vamos para a introdução, meus amados. Mas está gostoso, está muito bom. Aguente firme e você terá muita coisa no seu coração. Lembre-se, você não pode dar se não receber. Não tem como você dar se não receber. Isso é um princípio do discipulado. E aqui, meus amados, vocês estão recebendo para poder dar lá na classe, na sala de aula. Você está buscando, você está fazendo certo. Não fique na mesmice, não fique na superficialidade. Vá mais profundo, seja canal de bênção para a vida dos seus alunos. Aguente firme e vão até o final, meus amados. Aleluia. A introdução diz assim: nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Percebemos que esse foi o meio pelo qual o nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Então, pegando alguns pontos bem rápidos aqui da introdução, nós iremos ver alguns aspectos gerais do discipulado. Por que isso? Porque, meus amados, é muito mais profundo. O estudo de discipular, fazer discípulos, discipulador, é muito mais profundo do que nós vamos ver aqui. Amém? Ainda outros pontos aqui, quando ele diz assim, que percebemos que esse foi o meio pelo qual o nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos... Irmãos, nós precisamos mudar algumas mentalidades dentro da igreja. É olharmos para o novo convertido como uma criança. E eu percebo que não são todos que têm essa visão. A maioria esmagadora não tem essa visão de olhar para um novo convertido e ver nela uma criança. Uma criança que precisa ser cuidada. Uma criança que precisa ser orientada. Imagine o casal que teve um filho com 1 semana e decide viajar e deixar a criança. Quando voltar, meus amados, como está essa criança? Você sabe a resposta. E com relação ao novo convertido? Não será isso que nós estamos fazendo? Deixando sozinhos? Virar por conta própria? Não, Deus nos chamou para termos outra atitude, meus amados. Mas tudo vai começar daqui, do nosso entendimento em relação ao novo convertido, como diz aqui a nossa lição. Recém-nascidos. São crianças que precisam de ajuda, que precisam de orientação, que precisa ser alimentado pela palavra do Senhor, para que cresçam e assim o nome do Senhor seja glorificado. Vamos mais adiante.
O primeiro ponto diz Paulo e o discipulado bíblico. Paulo e o discipulado bíblico. Eu gosto sempre de fazer esse contraste. Ora, se tem o discipulado bíblico, tem o discipulado antibíblico. Então existe alguma forma que não é bíblica. Existe forma de discipular que não é coerente com a Escritura. Existe forma de discipular que não é coerente à vontade de Deus. E nós precisamos estar atentos em relação a isso, meus amados, para não fugirmos dos parâmetros da Escritura. Então, Paulo e o discipulado bíblico. Eu coloquei aqui uma frase que diz assim: doutrina sem prática é religiosidade. Não é somente ensinar princípios, não é somente ensinar, entre aspas, regras, não é somente ensinar determinados conceitos, meus amados. Discipular é ensinar prática. Talvez seja esse um dos pontos que nós estamos falhando, até mesmo no ensino da igreja. Eu consigo ver a mudança drástica, meus amados, nas pregações. As pregações, elas pouco nos ensinam. Elas mais nos levam a confiar ou esperar bênçãos. Prestou atenção que as mensagens hoje mais nos fazem esperar por bênção, por resposta de Deus, do que nos orientar, do que nos ensinar. Principalmente essas estrelas, esses famosos aí. Eu consigo ver essa diferença. E ensinar a doutrina sem prática é religiosidade, meus amados. Então, quando nós estamos discipulando, nós temos que ensinar, sim, princípios, orientações, mas fazer com que eles vivam aquilo na prática, no exercício. Senão eles vão cair numa religiosidade. Estaremos formando religiosos. E não é esse o nosso papel. Não devemos formar religiosos, mas sim pessoas que tenham o caráter de Cristo e vivam no seu dia a dia esse caráter de Cristo. Glória a Deus. O primeiro subponto, meus amados, diz assim: o discipulado bíblico. O discipulado bíblico. Diz assim a leitura: o princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e despedida. Ele disse em Mateus 28, 19 e 20: ide e ensinai. Louvado seja o nome do Senhor. Ide e ensinai. Colocando em outras palavras, ide, pregue, mas ensine, oriente, discipule. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturada. Em Atos, no capítulo 2, do 42 ao 47, vemos claramente que as Escrituras, ou seja, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Então, pegando aqui alguns pontos, meus amados, para nossa meditação, quando a lição diz assim, que após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturada. E eles tinham alguns parâmetros, como diz aqui a nossa lição, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço.
Tudo isso fazia parte do cronograma, da programação de inserção do novo convertido. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu me pergunto aqui para nós, qual é o programa que nós temos para o novo convertido? Quais são as orientações que nós temos para o novo convertido? Onde nós podemos inserir ele? Nós vimos aqui as características da igreja primitiva. Eles tinham a doutrina, eles tinham oração, tinham a prática da comunhão e do serviço. E eles iam envolvendo o novo convertido em tudo isso. E o que nós temos hoje, meus amados? Nós vemos as pessoas vindo a Cristo e ficando lá, no banquinho delas. Ninguém se aproxima, como eu escrevi aqui. Quem se dispõe? Quem se dispõe a ir lá? Quem se dispõe a dar a mão? Quem hoje está se dispondo, meus amados, a ensinar, a, como diz no linguajar norte-americano, né? Gastar tempo com uma pessoa? Quem está disposto? Observe, irmão, que naquilo que a igreja primitiva demonstrava tem a comunhão, o aproximar-se. Lembra do apóstolo Paulo chamando a Silas? Comunhão, aproximar-se. O discipulado precede isso, meus amados. E nós precisamos nos aproximar dos novos convertidos, nos interessar por eles, dar a mão, pagar um preço por eles, para que este novo convertido não cresça de maneira defeituosa, não seja só um religioso dentro de uma igreja, não esteja enganado ali, mas ele seja encharcado da doutrina, do ensino, da palavra de Deus e cresça um homem forte espiritualmente falando, uma mulher forte espiritualmente falando, que lá na frente será também um discipulador e esse efeito em cascata, meus amados, sempre possa continuar para o louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. Você que está me escutando, com certeza tem um novo convertido na sua igreja. Vá lá, fale com ele, apresente-se, disponha-se em ajudá-lo. Você verá, querido amigo e amado irmão, algo extraordinário na tua vida e na vida dele. Eu digo isso não para vanglória, mas com muito gozo no meu coração. Eu já tive essa experiência quando alguém nos chama de pai na fé. Fulano é o meu pai na fé. Não tem alegria maior do que isso, meus amados. E eu quero que você experimente. Eu quero que todos nós venhamos experimentar, meus amados, esta alegria de poder ver alguém dizendo fulano ou fulana é o meu pai, ou minha mãe na fé. Ou seja, alguém que se interessou, alguém que se importou, alguém que a orientou, alguém que no início ajudou aquela pessoa. É glorioso, meus amados, é muito bom. Vamos mais adiante ainda, destacando alguns pontos desse texto que eu li, porque a lição diz assim: assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia a respeito de Cristo, ou seja, a pregação evangelística. O apóstolo Paulo não fazia somente a pregação evangelística, né? A mensagem que salva, a mensagem que Cristo é o nosso Salvador. Ele não somente fazia isso, mas mostrava-lhes como imitá-lo ou imitar Cristo. Isso é o discipulado. Isso está em Atos capítulo 17, do 1 ao 9, 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 2 ao 10. Ele não somente fazia a mensagem evangelística, mas ele também se interessava em discipulá-los. Meus amados, em nome de Jesus, infelizmente, nós temos negligenciado isso. E eu considero o discipulado como a base. Se não tiver essa base bem estruturada, tudo que nós formos construir, meus amados, não vai adiantar. Não adianta, espero que você entenda o que eu estou dizendo, não adianta muitas programações, muitos congressos, muitas cruzadas, muitos cultos, muito evangelismo, se não tiver o pós isso que é a base, o discipular.
poucas são as igrejas que têm um programa de discipulado. Poucas igrejas têm. Nós estamos vivendo a era do cada um por si e Deus por todos. Mas que Deus, a partir dessas lições, venha mudar o meu pensamento, o teu pensamento. Que Deus venha trabalhar na vida de muitos e se levante um exército que, assim como o apóstolo Paulo se interessava pelo novo convertido e se deixava gastar, como ele mesmo diz, eu estou sentindo dores como de parto por vocês. Que sejamos assim para com o novo convertido, meus amados. Não somente pregar, mas discipular as pessoas. E esse é um ponto crucial. Há quem diga que nós mais ganhamos, ou nós ganhamos muitas almas, mas também perdemos por falta ou por negligenciarmos o discipulado. Essa matéria mexe muito comigo, meus amados, porque eu vivo ela. Eu vivo no meu dia a dia essa matéria. Vamos adiante. O segundo ponto diz Paulo, o discipulador. Paulo, o discipulador. A leitura diz: o apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. O apóstolo Paulo foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer Cristo mais profundamente. Olha como a lição vai nos levando, meus amados. Ela diz que o apóstolo Paulo era distinto e também diz que ele sentiu a necessidade de conhecer Cristo mais profundamente. Eu vos entreguei o que também vos recebi. Eu dei para vocês o que eu busquei, o que eu adquiri, o que eu recebi. Eu fui lá no fundo buscar para vocês e estou entregando para vocês. Mas vamos por ponto aqui. Quando a lição diz que Paulo era um discipulador distinto, eu coloquei aqui um ponto dizendo assim: um dos textos mais incríveis da Escritura, o que distingue Paulo, o que faz com que Paulo seja distinto, isso está em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 21 ao 25. A lição está dizendo que Paulo era um discipulador distinto. E eu destaco nesse ponto o que está em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21 e 25, e diz assim a palavra do Senhor. Do 21 ao 25. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, escute só, irmãos, por que Paulo se distinguia? Mas, se o viver na carne, ou seja, se está vivo, se ele permanecer na terra, me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ele continua dizendo: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda melhor. O versículo 24 diz: mas julgo mais necessário, por amor de vós, das pessoas, ficar vivo, ficar na carne, ficar no mundo. O versículo 25 diz: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Vamos interpretar esse texto. Ele está dizendo que o morrer é Cristo. Ou seja, se ele partir, ele vai estar com Cristo. Mas ele também olha para as pessoas e vê a carência, a necessidade das pessoas conhecerem mais a Cristo. Então ele imagina, se eu for para Cristo, como vai ficar os nossos irmãos? E ele diz: por ambos os lados,
quando ele diz ambos os lados, essas duas situações. E agora, eu vou para Jesus, que é infinitamente melhor, ou eu quero ficar aqui para ajudar os meus irmãos? Por incrível que pareça, irmãos, a única coisa que apegava, ou a única coisa que Paulo se apegava, que fazia com que ele quisesse ou desejasse ficar um pouco mais na terra, era o amor ao próximo, o amor pelas pessoas. Por isso que a lição diz que o apóstolo Paulo se distinguia como um discipulador. Ele amava o próximo, a ponto de por um tempo abrir mão de estar com Jesus para ficar nesta terra por amor das pessoas, para o benefício das pessoas. A minha mente voou agora, meus amados, voou longe, fazendo uma pergunta para você, e você pode indagar, se você chegar nesse ponto na sua lição ou na sua classe: o que te prende nesta terra? O que te prende, o que te assegura nesta terra? É o emprego? É a conquista? É a conclusão de um curso? De uma faculdade? É o salário? É o dinheiro? É o carro? O que te prende nesta terra? Observa que os homens da Bíblia estavam presos a esta terra. Mas por qual motivo? Pelas pessoas, para o benefício das pessoas, no sentido espiritual, não é nem material não, é no sentido espiritual. Então, meus amados, que esse seja o nosso sentimento. Se queremos estar nessa terra, que seja para o benefício das pessoas, para o benefício das pessoas no sentido espiritual. Vamos mais adiante. Então, dentro ainda desse ponto de Paulo ser distinto como um discipulador, eu coloquei uma pergunta, e a pergunta é: qual nosso nível de amor? Paulo, meus amados, olha o nível, olha como a gente consegue, entre aspas, mensurar no nível de amor deste homem para com as pessoas, a ponto dele, por algum momento, eu digo, não preferir estar com Cristo, mas para estar com a pessoa. Olha o nível de amor que este homem tem para com o próximo, para com as pessoas. E o nosso nível de amor para com as pessoas? Como está, meus amados? Como está o nosso nível de amor para com as pessoas? Será que nós escutamos o grito do mundo? Será que nós estamos nos importando com aqueles que estão fracos, com aqueles que estão chegando agora na igreja? Qual o nosso nível de amor, meus amados? Que lição profunda, irmãos. Eu levaria horas e horas e horas falando aqui. Horas e horas falando aqui. Mas temos que ser breve nas nossas palavras. Pegando um outro ponto ainda daquilo que eu li, após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. O que isso significa? Deveria ser o desejo de todos nós, conhecer Jesus. Nós que temos tempo na fé, nós que temos já anos de caminhada na fé, precisamos conhecer muito de Cristo para entregar muito de Cristo para as pessoas. Paulo sentiu esse anseio, esse desejo de conhecer Cristo cada vez mais, para poder dar Cristo cada vez mais para as pessoas, meus amados. Que esse sentimento seja o nosso sentimento, de ir profundo, de mergulhar, de conhecer mais a Jesus, para assim também darmos às pessoas. Continuando, meus amados, aqui a leitura do segundo subponto. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Há doutrina do discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade cristã. Lembra daquela criança? Por meio do ensino, da orientação, do discipulado, aquela criança vai crescer, ele vai chegar à maturidade espiritual. Isso é glorioso, meus amados. Continuando. Conhecer de maneira teórica apenas não basta.
Lembra do religioso? Conhecer os princípios de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. O nosso ensino deve ser mais prático, meus amados, e não teórico. É muita teoria, é muito princípio teórico. Devemos ter algo mais prático, mais no dia a dia. Inserir Cristo e Cristo prático na vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subponto diz assim, meus amados: a metodologia de Paulo para o discipulado. Continuando, o primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho. O primeiro passo é pregar o Evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas a respeito de Cristo. Então, o primeiro passo, pregar o Evangelho, no poder do Espírito, convencer as pessoas para que elas venham até Cristo. Continuando, então, a partir dos primeiros convertidos, ele planta uma igreja na cidade. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Como o seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém, experimentado na fé, para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. Nós vemos Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila, Príscila e outros mais. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e os seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem ao Senhor e à sua igreja, ao ponto de doar-se inteiramente em favor de um novo convertido. Irmão, como negligenciar um ponto desse? Esse ponto tão extraordinário aqui, cheio de riquezas. Você tem paciência? Eu posso destrinchar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração? Eu não tenho dúvida, meus amados, que assim como eu fui e estou sendo impactado, a sua vida também vai ser. E você, querido professor, pode também, por meio desta palavra, impactar a sua classe. Tem muita riqueza aqui, meus amados, nesse ponto eu não posso desprezar. Então, vamos por parte naquilo que nós lemos aqui. Então, o tópico diz que o apóstolo Paulo, ele pregava inicialmente, depois ele plantava uma igreja. E nós vimos em lições anteriores que plantar igreja não é construir templo. E eu não estou sendo contra em construir templo. Mas quando diz que o apóstolo Paulo foi plantador de igreja, ele plantava a semente no coração e ali tinha um povo que aceitava a Cristo. Ali estava plantado uma igreja. Plantação de igreja não está no sentido de construir um templo. Plantação de igreja está em formar um povo, uma igreja, para Cristo, que adore a Cristo, que sirva a Cristo naquele lugar. Depois que ele planta, ele fica ali por um tempo, ensinando, orientando, mostrando o caminho para os novos convertidos. Como ele tinha, como diz a lição, um ministério de itinerância, ele não poderia ficar por muito tempo num determinado lugar. Ele ficava por um período de tempo, mas tinha que ir para outro lugar. Mas quando ele saía, ele deixava alguém, como diz aqui a nossa lição. Ele não poderia deixar aquelas pessoas, sozinhas. Não, ele não poderia deixar aquelas pessoas sozinhas. Então ele ia, mas enviava alguém. Mas alguém com qual característica? Experimentado na fé. Imagine, irmão, uma criança recém-nascida cuidando de uma outra criança recém-nascida.
de 2 semanas de nascidos. Vai dar certo? Não vai, irmãos. Não vai dar certo. Precisa-se de alguém experimentado, de alguém experiente, de alguém que tenha o conhecimento para poder orientar aquela criança, aquele novo convertido. E assim o apóstolo Paulo fazia. Diga-se de passagem, nós vamos estudar na semana que vem Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Olha como as lições elas vão se incrementando, meus amados. Semana que vem nós iremos ver a respeito de Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Então, ele pega alguém vocacionado, experiente, e coloca nesse lugar, para ele poder ir para outros lugares. É o que a nossa lição está dizendo. Dentro desse contexto de pessoas experimentadas, vamos ver apenas uma referência aqui. 1 Timóteo, confira aí, anote. Confira aí, 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Já eu acho aqui, meus amados. 1 Timóteo, capítulo 3. E o versículo é o versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Sobre essa questão de alguém experiente na fé, em contrapartida a isso, alguém que não é experiente, e a Bíblia chama de neófito. Então, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6 diz assim: não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Esse texto está dentro do contexto sobre a escolha dos bispos, dos diáconos, daquelas pessoas que estariam à frente da igreja, à frente dos irmãos, à frente dos discípulos, conduzindo as coisas. E o detalhe que o apóstolo Paulo diz aqui é: olha, ele não pode ser um novo convertido, uma pessoa que não tem experiência, uma pessoa que não tem vivência, uma pessoa que não experimentou com profundidade as coisas relacionadas ao mundo espiritual. E ele diz isso, meus amados, com alguns cuidados. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Pela questão de que alguém não pode dar porque ainda não tem, e o segundo, para preservar a própria vida da pessoa. Olha como ele diz aqui, no versículo 6, não neófito, para que ensoberbecendo, olha só o sentimento que pode gerar na vida de alguém que é inexperiente, a soberba, e ele caia no mesmo pecado do diabo, na mesma condenação do diabo. Olha o risco, meus amados, que se corre quando nós colocamos alguém muito jovem, jovem não no aspecto de idade, jovem no sentido de experiência na fé, experiência com Jesus. Há um risco muito grande dessas pessoas, tanto não saberem conduzir a vida dos irmãos, dos discípulos, mas como ele mesmo se prejudicar. Observou? Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa visão, ele tinha essa percepção de que não poderia colocar qualquer pessoa à frente. Por isso que a revista diz que ele colocou alguém experiente na fé. Avançando, meus amados, aí um pouco mais, e diz aqui a nossa lição. Em seu ministério, vemos discípulos específico. Deixa eu ler aqui de novo, meus amados. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. E ele cita Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila, Príscila e outros mais. Eu quero destacar esses 2 pontos. Eu quero destacar 2 pontos aqui na nossa lição. O primeiro deles é: ninguém faz nada sozinho. Já falamos isso em lições anteriores. Nem o próprio Deus faz nada sozinho. Não que ele não possa. Deus pode tudo, meus amados, mas ele quer contar conosco. Então Deus, ele conta conosco
Quando diz que Deus conta conosco, isso passa a ser privilégio para o ser humano. Por quê? Um Deus que pode tudo, não precisa de ninguém, mas agora quer contar conosco. É privilégio, irmãos. É privilégio. Então o apóstolo Paulo também, ainda que sendo o grande homem de Deus que foi, mas ele não fez nada sozinho. Ele precisou de pessoas ao seu lado. E nós aprendemos que o apóstolo Paulo, então, é um líder descentralizador. Não é um líder centralizador. Aquele líder que tudo passa por ele. O líder centralizador, ele não consegue confiar nas pessoas. Ele não consegue delegar a autoridade para as pessoas. Ainda tem a questão do ciúme, da inveja. Tem líderes que vê um dos seus liderados, um dos seus cooperadores que está ali cooperando com ele, despontando, né, sendo amado pelas pessoas, ele fica enciumado, fica com ciúme. Isso é péssimo para o reino, meus amados. É péssimo, e está assim, ó, cheio de pessoas ciumentas. Você sabe o que eu estou dizendo. Com certeza você ou está vivendo isso, ou está vendo isso, de pastores presidentes, ou dirigentes de congregação, ou até mesmo um dirigente de um departamento, seja na congregação, seja no grupo, no departamento, ou seja no campo de um pastor presidente, algum obreiro, alguma obreira, alguma pessoa que se destaca, e o líder principal começa a ficar enciumado, com ciúme. Isso já denota um líder centralizador. Isso é péssimo para o reino. A obra fica travada, atravancada ali, não vai para frente nem para trás, fica ali parado. Isso é péssimo. E o apóstolo Paulo soube lidar muito bem com isso. Ele não era um líder centralizador. Nós vamos estudar na lição que vem que ele trabalhava as pessoas que tinham a vocação, o chamado, e se, entre aspas, se aproveitava dessas pessoas, daquilo que Deus tinha dado para essas pessoas, para que o reino avançasse. Ele soube trabalhar muito bem. Talvez, querido, você que esteja me vendo aí, como eu já falei, quem sabe esse humilde canal tenha o privilégio de ter um pastor presidente nos escutando, né? Eu sei que é um tanto quanto difícil, mas não é impossível. Quem sabe você, irmão e irmã, que é líder, que está na frente, né? Que vê alguém se destacando, ore para o Senhor para que Deus tire esse sentimento do seu coração, que é péssimo, a inveja. É péssimo, irmão, é péssimo. Mas Paulo soube trabalhar muito bem. É tanto que nas suas cartas ele cita o nome das pessoas, porque assim nós não iríamos conhecer. Se ele não fosse um líder descentralizador, se ele fosse um líder que tivesse ciúmes, jamais ele citaria o nome dessas pessoas. Mas ele fez questão de dizer o nome das pessoas. E é um ponto que eu destaco aqui, ó. Fazer discípulo é também preparar pessoas para dar sequência para a obra. Paulo não somente foi um líder descentralizado, mas ele preparou pessoas para dar sequência à obra. Paulo sabia que uma hora ou outra ele não iria mais estar, não estaria mais presente. Paulo sabia que uma hora ou outra ele ia passar. Então, se ele não discipula, se ele não ensina, se ele não se importa com os outros, a obra, entre aspas, fica estagnado. Mas como o apóstolo Paulo tem uma visão, ele é visionário, né? Como o apóstolo Paulo ele tem uma visão de longo alcance, ele já está aqui preparando. Aí tem Timóteo, tem Tito, tem Silas. A mesma visão de Jesus. E é a mesma visão que nós devemos ter. Você, meu amado irmão, e com carinho digo isso, que é centralizador, onde você vai parar com esse pensamento? E quando você for embora, como é que vai ficar as coisas? Por exemplo, meus amados, um departamento, né? Aquela líder que está 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos na mesma liderança. E ela se vê cansada, se vê exausta, e não tem mais tanta, energia, mas ela se vê ali
obrigada a estar na frente, porque não preparou ninguém. Há quem diga que esse foi o erro de Josué, não preparou um líder, um sucessor. Moisés preparou Josué, mas Josué não preparou ninguém. E houve ali o tempo dos juízes, tempo onde diz a Escritura que o povo andava segundo o seu coração, segundo aquilo que entendiam. Por quê? Porque não tinha um líder, não tinha um cabeça, não tinha alguém que os orientasse. E é triste isso, meus amados. Então, discipular, além de gerar o caráter de Cristo nas pessoas, é preparar pessoas para dar sequência ao andamento da obra. E nós precisamos, meus amados, fazer isso. Nós precisamos ter esta visão a longo prazo. Num tema aqui financeiro, uma visão a longo prazo, preparar pessoas para dar sequência ao andamento da obra do Senhor Jesus Cristo. Continuando,